selfie. Bom dia para os do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Meus queridos e minhas queridas, estamos mais uma vez aqui com o seu Ponderando com Caju, o seu canal de economia, de gestão e de finanças pessoais. Nós vamos continuar com as nossas discussões, com os nossos estudos, porque esse assunto, esse tema é importantíssimo. E ele diz respeito à vida de todos nós brasileiros e habitantes deste planeta Terra, porque essa economia é a ciência da sobrevivência da humanidade. E então, meus caros, não obstante nós tenhamos um assunto tão sério e pesado em mãos, nós temos que tratar dele. É o nosso caminho, é o nosso destino, e vamos procurar fazê-lo dentro das nossas possibilidades, não é mesmo? Muito bem. Hoje nós vamos tratar o quê? Nós vamos tratar o tema análise de situação ou conjuntura. Análise de situação de conjuntura nada mais é do que nós fazemos o seguinte. Essa dita economia ela está em movimento. Nunca para. E sempre trazendo novas situações e se transformando. Porém, a análise de conjuntura de situação, a gente tira uma fotografia desse momento. Como se nós tentássemos fazer com que esse momento ele paralisasse para a gente ver o que é que ele tem. Então isso é uma análise de conjuntura. E porque nós vamos analisar as circunstâncias, como elas estão se comportando num dado momento, num dado instante. É isso que é. E daí a gente pode ver, a gente pode tomar pé das coisas, ver como é que elas estão evoluindo. Como é que nós podemos agir dentro das nossas limitações? Então, por isso que essa análise de conjuntura é tão importante. É importante para as empresas, é importante para os governos e também passa a ser importante para as pessoas, na medida em que sinaliza o que pode vir. Não com aquela certeza, digamos, absoluta, mas o que é que está se desenhando? O que é que o futuro está nos prometendo? E isso não é uma fantasia. Quando a gente analisa os dados, a gente pode chegar a essas conclusões. Ótimo. No nosso trabalho anterior, que foi o número 73, nós lidamos com a indústria. Analisamos a indústria em 3 momentos, indústria brasileira, né? Quando ela iniciou, quando ela atingiu seu apogeu e quando ela entrou em declínio a partir, principalmente, dos anos 1990 para cá, com alguns momentos breves de reaparelhamento, né? de sobrevida, de revitalização, que foi com o PAC e com o PAC é Programa de Aceleração do Crescimento, que foi já no governo Luiz Inácio Lula da Silva e depois ainda persistiu por um tempo enquanto a Petrobras ela tinha a sua filosofia, sua diretriz de autossuficiência de petróleo. Mas isso se modificou e daí essa decadência da indústria, esse declínio talvez da indústria, ele prosseguiu. Ele prosseguiu com muita força e nós estamos sentindo ele também agora. Muito bem. E eu havia falado para vocês que essa indústria, o último número que eu vi, de 2008, falava que nós tínhamos mais ou menos 27% o peso dela dentro do PIB. Então, se o PIB valesse 100 reais, 27 reais ela contribuía. E eu entrei novamente no site do IBGE, analisei todos os números das contas nacionais trimestrais e vi qual é o peso dessa indústria agora. E esse peso é de 18%. Em 2021. Entrei nos números do IBGE e fui lá investigar para ver, né?
é 18%. Então, de 28%, ele cai para 18%. Cai 10 pontos percentuais, o que é uma queda bastante grande. E esses 18% percentuais, eles se desdobram. Que existem dois grandes grupos de indústrias que a gente pode falar. A indústria extrativa e a indústria de transformação. Indústria extrativa eu vou ilustrar. Por exemplo, a gente quer construir uma casa, precisa de areia. Você tem que extrair a areia de rios, de lagos. Essa extração de areia é indústria extrativa. Que você vai precisar usar equipamentos, máquinas para extrair essa areia, depois vai precisar lavar, para fazer com que ela se torne uma matéria-prima para a indústria da construção, para a construção civil. Calcário. Calcário, por exemplo, também se utiliza na construção civil e em outras, para a agricultura, por exemplo, se utiliza o calcário como corretivo de solo, também a indústria extrativa. O minério de ferro, a indústria extrativa. O minério de alumínio, que se não me engano é bauxita. O minério de manganês. O petróleo, a indústria extrativa, o petróleo bruto, né? Não depois quando ele vai passar para um processo de refinação, mas daí era outra indústria. Então, essa é a indústria extrativa. Por exemplo, o sal. O sal é a indústria extrativa. As minas de sal. Para depois vai parar até na nossa comida, na nossa mesa. Então, tudo essa indústria extrativa e ela vale 8% desses 18%. E 10% daí é a indústria de transformação. Por exemplo, daí nós temos a construção civil, a metalurgia, a siderurgia, a indústria química, a petroquímica. Enfim, são pelo menos, que eu vi até agora, são 111 ramos industriais. Os que eu sei, que eu já verifiquei. São 111 da indústria de transformação. Então vejam que é bastante coisa, né? E agora, essa indústria, ela está junto com a agricultura, daí ela está junto com o setor de serviços. E tudo isso está em movimento. Tudo isso está em movimento. E o que é que eu vou ver agora? Como que está esse movimento hoje, agora. Também extraindo os dados dessa instituição extraordinária, das mais importantes, que é o IBGE. Porque senão eu não tenho nem como dar uma posição mais abalizada para vocês. É impossível. Porque não tem um dado em que me basear. Daí eu vou pelo achismo. Né? Ou então eu não posso inventar. Se eu inventar as coisas sem nenhum fundamento, o meu próprio canal cai em descrédito. Né? E eu procuro fazer as coisas dentro do melhor ao meu alcance, né? Para todos vocês poderem também ter a sua orientação. Ótimo. Então vamos ver. Então, na nossa análise de conjuntura, como é que nós vamos começar? Nós vamos começar pelo seguinte. Primeiro, de quanto que é o nosso desemprego atualmente? O nosso desemprego é uma taxa de 11,2%. Esses números aqui são trimestrais. Se refere mais ou menos a dezembro, janeiro, fevereiro, ou janeiro, fevereiro, março. São do trimestre que o IBGE vai tirando. 11,2%, coincidentemente, são 12 milhões de pessoas desempregadas que nós temos no país, que não encontram trabalho. Ou melhor dizendo, que estão fora do mercado de trabalho. São 12 milhões. E depois nós temos uma taxa de subutilização. Subutilização é o nome que o IBGE deu, um nome mais científico, para falar a respeito daquelas pessoas que estão nos trabalhos precários, portanto, subutilizadas. Gostariam até de ter um trabalho melhor, mas não têm. Um dos exemplos que eu já dei são as pessoas muitas vezes que vêm aqui na minha casa bater palma e elas estão, por exemplo, catando
reciclado para poder viver. Ou então procurando vender aipim, vender frutas, verduras, muito precariamente, de casa em casa, de porta em porta. Então esse é, por exemplo, uma mão de obra que está em trabalho precário, que corresponde a 23,9% ou 24% da população economicamente ativa. Então veja, é um número grande. Esses 24% dá mais ou menos 27 milhões de seres humanos. 27 milhões. Olha, e tudo isso é estimativa, né? Talvez, quem sabe na realidade, possa ser até um pouco maior do que isso. Então, somando os desempregados com aqueles em trabalho precário, 12 com 27, nós temos pelo menos 39 milhões de pessoas, perto de 40 milhões de pessoas, estão numa situação muito difícil mesmo. Ora, mas a gente ainda não tem uma noção, por exemplo, do que isso pode se representar em termos do conjunto total. Porque vejam só, nós temos 39 milhões, portanto, de pessoas que estão numa situação das mais difíceis, porque são os de trabalho precário e os desempregados. Tá, mas qual é a população brasileira? A população brasileira é de 214, aqui ó, milhões de pessoas. 214. Desses 214 milhões de pessoas, qual é a sua força de trabalho? O que é essa força de trabalho? São aqueles que estão em idade de trabalhar, a partir, por exemplo, dos 14 anos, podem exercer um trabalho, podendo estar ocupados ou não, mas estão disponíveis para oferecer a sua força de trabalho em troca de um salário. Então isso aí é a força de trabalho. Essa força de trabalho é quanto que são dos 214 milhões da população total? Mais ou menos a metade. Bem dizendo a metade. 107 milhões de pessoas. Então 107 milhões são aquelas que estão disponíveis para trabalhar. Se nós temos 107 milhões de pessoas disponíveis para trabalhar, falta 107 que não trabalham, que vão fechar os 214 milhões. Mas então, essas pessoas que não fazem parte da população economicamente ativa, que são os 107, ou força de trabalho, que seriam 107 restantes, como é que isso se explica? Bom, primeiro, há uma parte dessas pessoas que eles são muito jovens, são aqueles de 0 a 14 anos. Estes de 0 a 14 anos, 14 que ainda não estão no mercado de trabalho, representam mais ou menos 25% da população. Eu tenho todos os números anotados, né, e separados. Representam isto, 25% da população. Dá 53 milhões de habitantes. 53 milhões. Não deu para escrever aqui porque eu ia encher a nossa pobre essa luzinha, né? E são 53 milhões. Desses, nós temos, portanto, 25%. Daí são as da parte de baixo. São aqueles que vão até os 14. São as crianças ainda que vão para a escola, que ainda não exercem um trabalho efetivo. E, em cima, nós temos aquela população que vai de 60 anos em diante, que já são os idosos, já aposentados. Aí nós temos e também já aposentados, né? Nós temos uns 34 milhões de aposentados e junto com esses idosos. Isso dá 14%. Então aí nós já temos, por exemplo, já temos quase 40% daqueles 107 milhões que estão fora da força de trabalho. Tá. Então, ainda faltam
digamos, uns 10% que seriam, nós poderíamos dizer, os que estão entre aqueles que são muito jovens e aqueles que já são muito idosos. Aí nós teríamos quem? As donas de casa. As donas de casa, aquelas pessoas que estão em casa e não exercem um trabalho, são mais ou menos 20 milhões de habitantes. Então, 20 milhões de habitantes, mais os 53, e as mães, claro, né? Aí que estão as mães que cuidam dos seus filhos, que cuidam da família, que cuidam da casa, que exercem, na verdade, um trabalho que não é remunerado. Elas trabalham, e essas donas de casa trabalham muito, porque uma casa, para se cuidar, dá um trabalho muito grande, como eu digo, é o serviço invisível, né? É o serviço invisível eterno, porque foi feito para a vida inteira e nunca acaba. Né? Termina um dia e começa no outro. Então, aí nós temos, portanto, mais ou menos 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas, mais a parte de baixo, que são os até 14 anos, 53 milhões, dá 73. E daí 73 milhões, mais 34 milhões, que são os aposentados idosos, que são da parte de cima. Daí, somando tudo isso, dá os 107 milhões que estão fora da força de trabalho. Fora. E os que estão dentro da força de trabalho, que é aqueles que podem exercer esse trabalho, são 107 milhões de pessoas. Então vejam, praticamente quase que meio a meio, nos números que eu fui apurando. Né? Muito bem, vamos para frente? Então, não se preocupem tanto assim, porque os números eles são importantes, mas eles nos vão dar uma visão mais precisa do que é essa realidade do nosso país, que nós estamos convivendo com ela. Daí a gente pode falar a respeito disso, né? Falar com mais propriedade, falar com mais segurança, fazer previsões dentro da ciência, tá? Da ciência da economia. E não é previsão de astrologia, né? Não, é dentro do mundo da ciência econômica. Ótimo, muito bem. Então, agora nós vamos pegar daquelas pessoas que estão dentro dessa força de trabalho. Muito bem, dentro das pessoas que estão dentro dessa força de trabalho, nós vamos ter aqueles, por exemplo, nós vamos ter 34 milhões são aqueles que têm carteira assinada. Trabalham com carteira assinada. São 34 milhões. Depois, mais 12 milhões são aqueles que vão trabalhar sem carteira assinada. Aqueles que são sem carteira assinada, mais os 34 milhões com carteira assinada, dá 46. Né? 46 ainda falta 60. Ainda falta 60, mais ou menos para fechar a conta dos 107. Né? Então, o que são esses que estão faltando? Nós vamos ter daí aqueles trabalhadores por conta própria, que são 25 milhões, e desses que estão por conta própria, nós temos daí outros 40 milhões, então, que 40 milhões mais os 25 vai fechar os 107. Então, vamos lá. Esses 40 milhões estão na informalidade. Estão trabalhando na informalidade. Portanto, esses trabalhadores, então, esse é o cômputo geral dos trabalhadores, que são a força de trabalho. Então, aí nós temos, com carteira assinada, tanto aí está o setor privado e o setor público, tá? Daí tem os 12 milhões com carteira assinada. Daí tem aqueles que trabalham por conta própria, mais 25.
e daí mais 40 na informalidade. Então, nós fechamos o 107. Então, é assim que se distribui. É assim. É dessa forma. É assim que o IBGE analisa esses dados. E depois, numa outra ocasião, a gente pode voltar a esses números daqui a mais 3 meses, digamos. Ou daqui a 6 meses, para ver como que isso aqui está evoluindo. Porque esses números aqui, por exemplo, desemprego de 11,2% e taxa de subutilização de 24%, isso é em 2022. Agora, no primeiro trimestre de 2022, são quase os mesmos números de desemprego e subutilização de 2019. Então, quer dizer, a economia está voltando daí ao patamar do que ela era em 2019. Olhem só. Então, vocês vejam, nós estamos voltando ao que é em 2019, com forte presença ainda de desemprego e do trabalho precário, que a gente vê nas ruas. As pessoas que vendem balinha, põem balinha no retrovisor, os que vendem pano de prato, os que vendem cocadinha, aqueles que vendem aqueles dispositivos de celular, para carregar celular. Tudo isso é trabalho precário. Né? Os que vendem até amendoinzinho também para os passantes. Todas essas pessoas, aqueles que eu falei, tem um cidadão aí que me vende aipinzinho, aipim, mandioca, às vezes frutas, às vezes eu compro dele. Às vezes até mesmo para ajudar, porque eu sei o sacrifício que ele faz para viver. E até por sinal, é magrinho que só, é um palito ele. Tem até medo, às vezes, que dê um vento e leve ele embora. De tão fraquinho, de tão esquálido que ele é. Então veja, esse é o mundo que nós estamos enfrentando. E muito bem. Então, olha, esse é o teatro de modo geral. Então, o que aconteceu? Então quer dizer que o país não está crescendo? Ele está. Só que o crescimento ainda é muito insuficiente para eliminar esse desemprego e esta subutilização. Porque no ano de 2020, o PIB caiu menos 4,1%. Foi uma queda. Aí teve a pandemia, extremamente mal coordenada e mal gerenciada, extremamente, a partir de cima, a partir do governo federal. Né? Nunca vi tanto desprezo pela vida humana como nesses últimos tempos. Desprezo mesmo. Não só de parte do governo, né, do governo federal, como também um desprezo disfarçado, né? Até que abusaram realmente da doença que foi o Covid, que até não quiseram se vacinar, e depois foram as que morreram, porque estavam completamente desprotegidas. E ao estarem desprotegidas, elas estavam mais vulneráveis. E daí elas primeiro experimentaram se o Covid era verdadeiro ou não, né? E não era aquela dita cuja gripezinha que se falou. E não era uma coisa seríssima, né? E isso não obstante os especialistas médicos, infectologistas, virologistas, gente que lida com isso do mais alto gabarito que existe no Brasil. Existem mesmo. Né? Estão aí nas universidades, mas estudando e trabalhando. Pois muito bem. Então, em 2020, nós temos uma queda de menos 4,1. Então, o PIB vai lá embaixo. Daí, quando a queda é muito grande, a recuperação ela também se dá com taxas mais expressivas, né? Porque é como se fosse uma escada. Se você está no alto da escada, quando você vai subir mais um degrau, né, você já subiu, digamos, 10 degraus. Mas quando você está lá embaixo da escada, no primeiro degrau, para você subir um degrau, o esforço é menor, e de um degrau para 2 degraus, você subiu 100%.
né? De 1 para 2 degraus. Por isso a gente mostra isso, a gente pode mostrar matematicamente com as variações. Então, é mais fácil crescer. Então, a taxa de crescimento foi de 4,6% no ano de 2021. Foi isso. Foi. E onde é que se concentrou esse crescimento? Tá? Porque 4,6 não abala, pouco, melhora isso aqui, o desemprego cai um pouco, diminui um pouco a subutilização. Então isso faz com que? Faz com que esses 4,6% eles apenas quase que anulam essa queda que houve aqui, mas a gente ainda não consegue perceber, porque para o país voltar a crescer, a gente vai ter que ter um planejamento econômico, como tiveram os governos diante das grandes crises. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, teve um plano de defesa do café lá em 1906. Teve estudos quando em 1929, na crise de 29, com o governo Vargas, para construir a base industrial, a infraestrutura brasileira, infraestrutura industrial brasileira. Depois, quando o Brasil quis dar um novo salto com o governo Juscelino Kubitschek, teve outro plano de metas. E até nos militares também teve. Né? Não obstante a ditadura que existiu, né? Existiu também esse planejamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, feita por Fundação Getúlio Vargas. Foram essa gente do meio civil que elaborou isso aí. Tá? E depois, muito tardiamente, depois teve o PAC, que foi um dos último plano econômico. Mas ele é importante para dar uma diretriz do país e para que esse 4,6% possa perdurar, continuar, porque senão nós não temos nada que garanta que esse crescimento ele possa permanecer numa taxa mais elevada. É isso aí, permanecer numa alta taxa. Então, e esse 4,6% se deve ao quê? Ao povo, aos trabalhadores brasileiros que se arriscaram e mesmo assim foram trabalhar ficando doentes, morrendo. Foi sacrifício do próprio povo. Foi dele mesmo. Então, se o país cresceu, é mérito dos trabalhadores brasileiros. É mérito deles. Porque o sacrifício partiu deles. Principalmente. Foram eles que ficaram doentes, que ficaram com sequelas da Covid. E foram também eles que morreram. Então, se existe um heroísmo aí, não está lá em cima. Está na população. Foram eles. Né? Então, meus caros, então é isso. Agora, esses 4,6% também se deve a esse sacrifício e ao crescimento da informalidade. E isso, só faltou aqui também uma outra coisa que eu precisei, quase que esqueci de explicar. Por exemplo, como é que está havendo essa diminuição de desemprego? Como é que está havendo colocação de pessoas? Está. Porque o rendimento médio está diminuindo. O valor do rendimento médio. Ele era, no ano passado, há um ano atrás, 2.755, rendimento médio. Daí, pagou, ou melhor dizendo, depois, há 3 meses atrás, esse rendimento atrás, pagou mais ou menos 2.518. Há 3 meses atrás, no trimestre passado. Né? E no trimestre atual, mais agora, 2.489. Nos números que eu fui extraindo do IBGE e dissecando. Então, 2.489. Então, a gente vê uma queda do rendimento médio. Mas aí que está o problema. Se está mais barato contratar, aqueles que são contratados, como estão ganhando menos, eles também ganham, eles também gastam menos. E na economia capitalista, para ela crescer, é preciso que haja gasto. Porque é uma economia que trabalha com grande escala de produção. Então, ela tem que ter massa salarial. Por isso que eu falei na necessidade no plano econômico. Porque daí o próprio Estado vai ter que fazer um adicional aí para fazer com que exista mais demanda, mais emprego e impulsionar isso. Com qual dinheiro?
O Estado tem até a possibilidade da Casa da Moeda. Ele pode emitir se ele quiser. Depois nós discutimos isso melhor, mas aí tem o caminho. E essas experiências já foram feitas no Brasil, já tem literatura, estudos mais do que aperfeiçoados para orientar isso aí, né? E estudos no IBGE, estudos na Fundação Getúlio Vargas, no Instituto de Economia Industrial do Rio de Janeiro, na Universidade de São Paulo, que são os grandes centros, mas também os outros centros públicos também têm esses estudos. E privados também. Eles também têm. Então, é esse horizonte aí que está nos desafiando. É isso aí. E a presença do Estado ainda será primordial. Primordial. Porque aqui nós temos, olha, um rendimento médio que cai. Daí, com o rendimento médio caindo, as pessoas tomam menos empréstimos, porque o crédito é algo que ajuda. O crédito foi feito para fazer com que o próprio capitalismo consiga crescer. E é dentro desse contexto que a gente está vivendo ainda. Então a gente tem que ainda liberar essas forças que estão dentro do próprio sistema capitalista, para que ele cresça mais. Porque é a realidade que a gente ainda tem está batendo na nossa porta. São isso os componentes que a gente lida no dia a dia. Então, meus queridos e minhas queridas, vocês perdoem tanto número e valores e cifras, mas eu tinha que tocar neles, porque eles são fundamentais para a gente poder quantificar e eu poder afirmar determinadas coisas para vocês. Eu lhes agradeço muito a enorme paciência que vocês têm comigo e nós vamos prosseguir numa próxima vez. Esses números, isso aqui eu vou voltar a tocar numa outra ocasião, digamos daqui a 6 meses, para comparar. Para comparar. Daí a gente vai ver se o desemprego melhorou ou piorou, subutilização e como que isso foi feito. Porque nós temos também um outro componente que está atrapalhando muito, que é a inflação alta. E ela está vindo da onde? Onde é que está pressionando isso? Muito sensivelmente. Nos combustíveis, na política da Petrobras, que foi alterada. Durante 50 anos, desde 1938, a política da Petrobras foi de autossuficiência em petróleo. E daí de 2016 para cá, modificou isso radicalmente para premiar os grandes acionistas da Petrobras. Então nós temos o quê? 213 milhões de habitantes trabalhando para 1 milhão de acionistas. E isso está escrito na página da Petrobras. E está nos balanços. Mas quantos brasileiros vão ter essa paciência de ir lá, essa determinação de baixar isso aí, ler isso aí? Então o povo muitas vezes não sabe de onde é que vem essas barbaridades. São provocadas pelo próprio homem, né? Mas nós precisamos conhecê-las. Então, meus queridos e minhas queridas, eu me despeço de vocês e até uma próxima oportunidade com o seu Ponderando com Caju. Até!